Eu fico olhando. Achei que era tudo neutro. Não, imagina, Não? o pH neutro é 7, né? E aí É 7, então. Você tá ácida. Ácido é 1 e base é 14. Então vamos lá, valendo. Bem, amigos do My News, este é o Sem Treta, comigo, Joel Pinheiro. Leonardo Sakamoto, você viu que ele tá plagiando o Galvão Bueno, né? Não, é porque aqui é uma inspiração, uma apropriação cultural. Nossa, vamos ter que pagar royalties. Do Galvão. Vamos ter que pagar royalties. Quem sabe a gente entra na justiça também com mais essa treta aqui, mas hoje o dia já tá com tretas o bastante, acho que a gente vai poder se contentar com elas por hoje. Primeiro ponto, Sakamoto. Artistas, duplas sertanejas e tudo foram falar com a presidência da República, levando também um documento ali, e entre outras coisas, a ideia é acabar com a meia entrada. Os shows, cinemas e tudo, a gente sabe como a meia entrada aí existe na cultura no Brasil. O que você comenta a respeito disso? Olha, primeiro eu acho que todo grupo articulado e organizado tem direito de levar suas reivindicações e ser recebida pela presidência da República, né? Triste, é claro, é a presidência da República que não atende igualmente a todos os grupos envolvidos. Eu não estou falando, o Bolsonaro sabe que determinado grupo de artistas é fã, ou é próximo, e apoia suas políticas e recebe. É claro que isso com o Bolsonaro acontece? Sim, claro que acontece. Acontecia com outros grupos? Acontecia. Acontecia inclusive na presidência da Dilma Rousseff, mesmo com os grupos que apoiavam ela, né? O pessoal, os movimentos indígenas levaram anos para serem recebidos, conseguiram uma reunião com a presidência da República, sendo que o agronegócio estava lá, sempre. Então não é uma coisa desse governo, mas é uma coisa que esse governo coloca e diz que não coloca, né? Porque também é uma tônica desse governo dizer que faz o que não faz. Agora, sobre a questão da meia entrada, é uma polêmica, óbvio, senão não estaria no programa também. Só que a questão é uma questão difícil, porque ao mesmo tempo que a gente entende que a classe artística ela tem o direito de reivindicar o aumento da sua remuneração, de falar que isso acaba prejudicando, reduzindo os recursos relacionados à venda de ingressos e tudo isso mais, que muitas das carteirinhas, né, são falsificadas ou comprovantes estudantis são falsificados, que faz com que uma quantidade muito grande de pessoas tenham acesso a isso. Ou seja, há essa reivindicação, claro, justa, mas também é justo que nós tenhamos instrumentos de acesso facilitado à cultura no país. Infelizmente, a meia entrada dá acesso a um tipo de espetáculo, né? E a um tipo de exibição, de mostra. Não dá a outras, dá artes plásticas, artes cênicas, música, cinema, né? Mas infelizmente não dá a livros e não dá a outras manifestações. Deveria ter, inclusive, outras políticas de acesso. É claro que eu sou a favor de melhorar o instrumento, eu acho, da meia entrada. Agora, eu acho ruim você limar esse instrumento por algumas razões. Primeiro, facilitar o acesso das pessoas, dos jovens, à cultura. Segundo, fomentar o interesse dos jovens à cultura. De certa forma, o fato de poder pagar metade por um show, metade por um cinema, metade por um teatro, possibilita que muitos deles possam ter acesso a esses bens culturais. Agora, combater as irregularidades eu acho fundamental, mas acabar com o Instituto da Meia Entrada, eu acho que é bobagem. Eu já vejo a política da meia entrada, eu acho que é preciso sim que existam políticas para franquear e para promover o acesso à cultura para jovens, especialmente pessoas de baixa renda que não têm a renda para comprar ingressos normalmente para um cinema ou para exposições. Políticas nesse sentido são importantes, mas a meia entrada é uma má política nesse sentido. Primeiro porque ela é super mal focalizada. Muita gente que se beneficia da meia entrada não é alguém que precisa de um auxílio, que não tem renda para ir ao cinema. Pelo contrário, jovens já de classe média ou até classe alta que vão em show que custa 400 a inteira, 200 a meia. Não é o pobre que está indo pagando 200 a meia para entrar num show. Não é o pobre que está indo nos shoppings aí espalhados pela cidade e até em bairros nobres pagando meia entrada também. E segundo, ela criou uma situação tão distorcida que primeiro, voltou a nossa, especialmente as salas de cinema, voltou muito no momento inicial para o público adolescente e agora o que as salas, o que os eventos estão descobrindo? Que talvez seja melhor até universalizar a meia entrada. É o que pouco a pouco está acontecendo. Então, hoje em dia, você ganha desconto pela sua operadora de cartão, você ganha desconto
pelo seu seguro de automóvel, 1 milhão de possibilidades que você tem de ganhar meia entrada em muitos lugares. Por quê? Porque as empresas já estão se adaptando a isso, estão dizendo, olha, o nosso preço, entre aspas, normal, na verdade vai ser um preço que uma minoria vai pagar. Já acima de 60% dos ingressos, pelo menos em salas de cinema, já são meia entrada. Então uma minoria paga a suposta entrada cheia, mas é uma entrada cheia super inflacionada, já pensando que a maioria vai pagar aquela meia entrada, portanto, essa meia entrada vai ter que fazer com que o cinema ou a empresa pague suas contas, portanto é jogado tudo lá em cima. Distorceu todo o mercado, está aos poucos se tornando meio irrelevante, então talvez nem precise derrubar, porque logo quase todo mundo vai conseguir estar pagando meia entrada para entrar em várias coisas. Eu, infelizmente, não sou desses muitas vezes, não sou professor, não sou estudante, às vezes não tenho a seguradora ou a operadora, pago a entrada inteira, mas está diminuindo cada vez mais o número de pessoas que paga a entrada inteira para ir em muitos shows ou filmes e é mal focalizada. A gente tem que fazer uma política que, olha, permita acesso, por exemplo, a jovens de baixa renda, que não teriam como pagar. Isso sim, a minha entrada é super mal focalizada. Então, grande parte do benefício dela vai para jovens de média ou alta renda. Então, mas então isso é muito ruim. É que eu discordo um pouco, eu não acho que todos os programas culturais ou sociais, sociais sim, mas os programas culturais, os incentivos culturais, eles não devem ser necessariamente focados na questão de renda. Eu não acho que o Estado, ele deve, porque aí você acaba dando um foco a um Estado que ele se torna assistencialista para garantir aos pobres acesso a determinados bens. E o que a gente está falando aqui é uma questão de uma política cultural, de um Estado como um todo. Eu acho que é o seguinte, não é apenas o jovem pobre que deve ser incentivado a ir atrás de bens culturais. Mesmo o jovem que tem dinheiro, que mais dinheiro, ele também faz essa diferença, ele tem mesada, ele tem não sei o que lá. Então o que acontece? Ele vai fazer o cálculo, não vou para cá, não vou falar porque aqui é mais caro. Eu acho que esse incentivo tem que ser dado para a juventude como um todo. Eu acho que o jovem teria que ter acesso como um todo, de uma forma universal, um acesso à cultura de forma universal, para que, quando adulto, ele mantenha o gosto por isso. Não só, e o jovem mais rico também é importantíssimo, dizer que ele vai quando o preço é cheio, não, muitas vezes ele não vai querer ir também, porque ele vai querer gastar em outra coisa, etc. O jovem adulto não vai, né? Não, falando jovem rico. O que acontece é que, na prática, se você garante para que todo mundo tenha isso, você vai ter tanto um gosto em ambas as partes, quanto o pessoal mais rico também protegendo os bens culturais. É muito louco no Brasil hoje. O Brasil é um país que reclama da falta de acesso a bens culturais, mas é uma população que não cuida, uma população que não luta pelos seus bens culturais. Sabe, você vai pegar cidades históricas tombadas pelo patrimônio, em que o pessoal acha que tem que ganhar dinheiro com a cidade, mas tem que preservar a cultura de preservação, a cultura de apoio às artes, a cultura de fomento. O jovem rico, quando instado, quando fomentado, quando incentivado a frequentar as artes, ele pode se tornar um mecenas quando vai ficar mais velho. Eu acho que a sociedade como um todo, isso aí tem determinadas políticas, é que nem política, a gente vai entrar na discussão, outras discussões, mas eu acho que determinadas políticas, elas não devem ser censitárias por renda, elas devem ser generalizadas. O que eu acho que tem que ter é combate à fraude. Não estou idealista. Eu acho que idealista, porque o que está acontecendo na prática? Está subsidiando, e em parte as empresas, em parte os outros usuários que não têm meia entrada, se divide um pouco entre eles o gasto a mais, porque afinal de contas as empresas vão ter que dar lucro. Esses estão subsidiando que jovens de classe média alta vão em massa assistir Vingadores no cinema. Sabe? É um grande ganho para a cultura, vai gerar mecenas. Eu acho que isso mas não sou eu que acho que isso está muito distante, cara. A realidade do consumo cultural. Mas aí cidade, mas não é nós que vamos fazer cultura. Ela é desde a pessoa do cateretê, catira, o pessoal do tradicional, danças típicas, cultura arte popular típica, etc. tradicional, até filmes que são em massa, né, de assistência em massa. O ponto é que é o seguinte, não sou eu que vou decidir o que as pessoas querem assistir. O que eu gostaria só é que a gente garantisse isso. Eu acho, sinceramente... Mas subsidiar esse não tipo só, de consumo olha, eu vou ser mais radical, eu acho que deveria ser necessário. Subsidiado para até 18 anos cultura. Eu acho que nem precisaria de... Eu vou ser sincero, bem sincero, o que eu já até escrevi sobre isso é que eu acho que não teria que ser estudante. Tem que ser jovem. Daí os caras os universitários aí vão ficar bravos com você. Não vai ter mais para universitário. Lide com isso. Até 18 anos. É filme dos Vingadores. Até 18 anos tem que ter. Acho que tem que ter minha entrada. Até 18 anos, aí, tipo, a questão do transporte público também, não só estudante. É uma questão assim, mas estudante. Não só estudante. Quer dizer, você tornaria mais restrito. Eu tornaria. Em vez de ser estudante. Mais restrito e mais até 18 anos, basicamente.
quase todo mundo é estudante, né? Até 18 anos. Não necessariamente. Não, tudo bem, mas em tese muita gente aí vai estar matriculada. Tem muita gente que larga a escola com 14 anos para trabalhar, exato. E já que você está querendo falar de pobre, aí mas sim, com certeza, amplia... quando você amplia para incluir todo mundo que faz o ensino superior também, que em geral tem mais de 18 anos, você vai tirar eles da 18, lei da 20, cara, tudo bem. O cara é o seguinte, você faz um recorte censitário e bota todo aquele grupo lá dentro. Em transporte, em educação, em cultura. Por quê? É mal Porque o que a focalizado, gente está falando... não gera um benefício social. Mas é por isso que eu estou falando. A gente, na minha opinião, a gente tem que fazer esse recorte, essa discussão, pensando em aprimorar o sistema e não retirar esse dispositivo. E aliás, uma questão. Eu acho que eu não estou falando que são todos os artistas que pedem isso, que usam, mas artista que teve alguma espécie de fomento público, tipo recurso público, acesso a Rouanet, porque Rouanet na prática é o quê? Rouanet na prática é a pessoa faz renúncia, o Estado faz renúncia fiscal e entrega para a empresa o valor para ele poder investir. Então o que acontece? Você vai ter, quando tem renúncia fiscal, quando tem apoio, quando tem alguma participação do poder público, o artista, o produtor, o diretor não deveria cogitar não ter esse tipo de retorno à sociedade. Mas o Rouanet traz a exigência, né? Também. Não, mas não só, eu tô falando, é uma série de outras formas de apoio que é dado, né, que deveria ter. Isso eu não deveria nem cogitar. E o pessoal cogita. Agora, a gente já discutiu, conversou sobre o Rouanet, etc e tal. Eu acho, e acho que você concorda também, eu acho um absurdo, por exemplo, um espetáculo internacional ter direito a usar Rouanet, o espetáculo internacional que pega milhões, que cobra R$1.000 de entrada, ter direito a usar Rouanet. Eu acho isso um absurdo completo. E nisso, o Bolsonaro acertou, eu acho que ele acerta ao tentar fomentar e dar apoio para pequenas iniciativas, apesar de... parece que é uma distorção grande aí, que a gente está subsidiando muito o consumo de entretenimento de uma forma que não deveria ser prioridade da política pública, perdendo, portanto, oportunidades também. E mais iniciativas culturais em meio a periferias, enfim, tem um monte de outras coisas que você poderia fazer que trariam cultura para quem tem mais dificuldade de consumir cultura e não subsidiar entretenimento de grandes parte da população que não precisa desse subsídio. Vamos falar uma coisa que eu não falei, que é o seguinte, a indústria cultural é uma indústria também. Sim, mas é isso que é o ponto. Ao contrário do que as pessoas... em parte mas eu não acho que prejudica, bem pelo contrário, você gera consumidores para aquela indústria, você precisa gerar consumidor para aquela indústria. E isso ajuda a própria indústria está pedindo a indústria. Eles não sabem, a indústria brasileira, de uma maneira geral, ela é o quê? Imediatista, ela é concentradora, ela prefere produzir... Acho que está idealista. Ela prefere produzir pouco para algumas pessoas do que muito para um valor mais baixo para muita gente. Mas enfim, próximo tema é o Enem, o fiasco do Enem que aconteceu aí. A gente teve próximo de 6 mil estudantes que tiveram um problema na correção do gabarito, né, pelo Enem. Isso é um número... Há alguma insegurança aí de que talvez possa haver problemas maiores, mas confirmado mesmo, próximo de 6 mil, um pouquinho menos de 6 mil ali. E é uma falha grave, né? Uma falha grave porque, mesmo que na extensão, pegando o total de alunos não seja tão grande, mas é a primeira vez que acontece uma falha no gabarito, na correção, na atribuição de nota do Enem. A gente já teve falhas de segurança, falhas de logística, isso já aconteceram antes, agora na própria atribuição da nota, o que gera uma certa insegurança para agora e até para o futuro, imagino eu, sobre notas que virão ali do Enem, né? Sempre vai ter aquela dúvida, será que o gabarito foi equivocado? Será que teve algum erro aí? Atrasou-se o calendário do SISU e do ProUni e o ministro está dizendo que não, já foi tudo corrigido, não tem mais problema nenhum, podemos tocar o barco adiante e que não foi tão grande assim. O que você acha do que deu no Enem? Nossa, gente, eu posso falar uma coisa? Olha, tá aí, tudo isso é um grande eu te disse. Né? Muita gente passou o ano dizendo que ao deixar a cadeira vaga do Ministério da Educação durante um ano, né, colocando primeiro um fantasma como Ricardo Vélez Rodrigues, depois colocando um outro fantasma como Abraham Weintraub, Bolsonaro estava jogando com o futuro. Bolsonaro agora essa semana, inclusive, falou que analisa, inclusive, a possibilidade de sabotagem no Enem. Sim, houve sabotagem no Enem. Quem sabotou o Enem foi chamado Jair Bolsonaro, ao colocar... O próprio Weintraub falou com ele que não teve, né? Pelo menos nisso ele foi honesto, assim. Ele foi... O Weintraub tomou uma decisão minimamente honesta de dizer, olha, presidente, não teve sabotagem. Mas é claro que não teve, sabe por quê? Porque aí sobra para ele, porque a sabotagem se chama Jair Bolsonaro e o sabotador chama Abraham Weintraub. Você vai colocar durante um ano não ministros na cadeira da educação, é claro que vai dar problema. Gente,
É você botar, é aquela coisa, você que eu tinha escrito, você chama um confeiteiro para fazer o serviço de um pedreiro, o que vai acontecer? Vão te entregar uma casa de marshmallow com porta de chocolate. Então o que acontece? O que aconteceu? É um confeiteiro no Ministério da Educação. Tanta gente à direita e à esquerda com extrema qualidade técnica para garantir isso. Quando, lá no começo do ano, deu pau na gráfica, a gráfica maior já faliu, tava ali desenhado etc. Todo mundo já sabia, né? puta, isso aqui já seria um problemão numa estrutura com pessoas competentes e não um monte de gente indicada por Olavo de Carvalho, sabe? Então o que aconteceu? E aconteceu isso, pessoas que não têm experiência. No dia 17, sem ter ideia. Olha como o marketing é mais importante do que o conteúdo. Olha o que fizeram com o Enem. O Enem, que pode ter tido problemas no passado, teve, mas nunca teve a sua credibilidade tão afetada como aconteceu agora. E no dia 17, o último, o senhor Abraham Weintraub chega e coloca que este foi o melhor Enem de todos os tempos, sem ter um mínimo de subsídio para isso. Horas depois, um monte de estudante começa dizendo que não era a minha nota. Depois pau no SISU, pau no Enem, depois pau no SISU. Agora problemas com vagas de acesso aos deficientes. Tá cagado, deu chabu, tá bichado esse Enem. A gente não sabe o tamanho do bichado, mas tá manchado. E por quê? Por falta de competência. Sabe, tipo, estrutura, checagem. Ao invés de eles esperarem, falarem, não, vamos passar toda a checagem correta, fazem uma checagem meio nas coxas e divulga, tá tudo ok, são só 6 mil. Aí o sujeito chega, ao invés de mandar uma mensagem para todos os alunos do Enem dizendo tua nota foi revisada é isso, tua nota revisada foi aquilo, não faz isso, diz que não vai fazer, e aí um seguidor do Bolsonaro nas redes sociais fala, ministro, a nota da minha filha tá errada. Ele vai, checa e responde. Porque é seguidor do Bolsonaro. Você que concorda ou não com o Bolsonaro, mas não falou com o Weintraub, dá nisso. E retomando a coisa do confeiteiro, né, digamos que é a cereja do bolo, né, o fiasco do Enem é a cereja desse bolo, construído ao longo desse quase um ano que o Weintraub é ministro aqui do Bolsonaro, que foi marcado por diversas mostras de total incompetência na gestão. Você lembrou bem o caso da gráfica do Enem, que quase não saiu o negócio. Você teve o programa Futurice lá, que a gente até discutiu aqui na época que foi lançado, que tinha uma outra ideia que podia ser de financiamento, mas foi muito mal explicado, não gerou adesão quase nenhuma, então também um fiasco total, não aconteceu. Para educação básica, você teve a ideia da escola militar, mas que, segundo ele, a ambição dele são 50 escolinhas por ano. Então, mesmo que ele tivesse achado a pedra filosofal da solução, quer dizer, 50 por ano não dá para nada. O Fundeb que vai ter que ser renegociado agora. Existem boas propostas já escritas, ele quer partir do zero, a gente não tem a menor ideia de qual a proposta dele para o Fundeb, e todo aquele caos que foi gerado na época do contingenciamento, no qual o ministro, antes, imagino de saber que se tratava de um contingenciamento, anunciou feliz, dizendo que ele iria punir universidades que tinham feito balbúrdia, então realmente é um ministro que odeia universidades. Depois falou que ia tirar do superior para botar no básico, não tinha nada de botar no básico, coisa nenhuma, era um contingenciamento. O calendário de investimentos de muitas instituições ficou totalmente comprometido para o ano passado, e o ministro ele virou um inimigo do ensino superior no Brasil. Ele é alguém que acusa universidades federais de terem plantações extensivas de maconha. É óbvio que não tem, é óbvio que ele tirou da cabeça dele isso, é uma mentira, que mente para denegrir uma instituição que ele deveria supostamente estar do lado dele, estar representando e estar ajudando. E depois ainda essa última portaria que proíbe mais de um pesquisador de uma mesma universidade de participar de um congresso internacional, né? Um negócio que para pesquisadores que querem mostrar sua pesquisa e a prática no mundo inteiro, é óbvio, vários de um mesmo núcleo numa universidade podem ir, cada um tem a sua pesquisa ali. Ele está tentando vetar isso, por não entender, por um lado, não entende como funciona o sistema, e por outro, é inimigo um pouco do sistema e da ciência também. Por isso, me parece insustentável que o Weintraub permaneça no cargo, ele precisa ser trocado. Infelizmente não dá para ter grandes esperanças, embora lá atrás, no início do governo Bolsonaro, ele tinha indicado inicialmente que poderia ser alguém do Instituto Ayrton Senna. Imagina que sonho comparado ao que temos agora, se fosse alguém que estuda, que é especializado em educação, que acompanha a gestão pública. De direita, de esquerda, não importa. Tem bons nomes. O governo resolveu jogar isso no lixo por pressão de bancada evangélica e olavistas. Isso é muito grave, porque no fundo é o futuro do Brasil que está em jogo. Não importa ser de direita ou de esquerda, gente, não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de sanidade ou, sabe, de racionalidade. O sujeito no meio do quiprocó do Enem, o negócio pegando fogo, o negócio, os jovens chorando, super ansiosos, a pessoa fica 2, 3 anos para entrar numa universidade pública, acontece uma coisa dessa, sabe, todo mundo em pânico. E o irmão do ministro, você viu o showzinho do irmão do ministro no Twitter?
dizendo para uma mãe de estudante lá, sua filha tá chorando porque só se dedicou esse ano, eu entrei na USP porque eu me dediquei a vida inteira, não sei o que. O cara, assim, além de tudo, uma falta de educação total. Isso é o irmão, mas o próprio ministro também já deu mostra de uma falta de educação assim, tão absoluta. Ao invés dele estar debatendo, ao invés dele debater essa questão, tipo, de uma forma séria, de se dedicar a isso, de mostrar, você ia ver o Twitter dele era o quê? Atacar Leandro Carnal, atacar Marco Antônio Villa, postar declaração... mãe de cidadão de égua sarnenta e desdentada. Esse é o nível do ministro. Isso foi na semana que aconteceu o pau do Enem. Aí ele vai, posta vídeo dele cantando com o irmão, ao invés de estar na coletiva com o presidente do INEP. Daí ele posta carta de apoio ao partido político do presidente. Uma palhaçada, né? Uma palhaçada grave. Então é o seguinte, o ponto, em última instância, só para lembrar, o responsável por tudo isso se chama Jair Bolsonaro. O Weintraub, ele é apenas o instrumento do caos. Agora, quem colocou o instrumento do caos lá é Jair Bolsonaro. Então é o seguinte, se você tiver algum problema no Enem, ficar todo ansioso, lembre-se de quem é o responsável. Bom, próximo tema, Alan dos Santos, esse jornalista, será que... eu não sei se eu usaria o termo jornalista. Polemista aí do site Terça Livre, envolvido aí uma verdadeira, muitas vezes quase relações públicas aí da presidência, mas foi intimado pelo Supremo para depor ali, numa situação que eu achei bastante estranha, porque ele não sabe se ele é réu, se ele é testemunha, ele é ligado lá ao inquérito das fake news, mas não deu informação nenhuma para ele, nem para os advogados dele. Então me parece que, por mais que eu não tenha simpatia nenhuma com essa figura, parece que no combate à fake news aí o Supremo está pisando um pouco além da linha do correto, né? Por mais que você deteste uma figura, você tem que ainda mais do ponto de vista jurídico, legal, você tem que fazer a coisa do jeito correto. O cara não pode ir depor, ser intimado sem saber se ele está sendo investigado ou não, se ele é réu ou não, sem saber o que estão acusando ele ou que acusação ele está tendo que elucidar ali. Me parece uma situação grave, tá vendo isso? O combate às fake news é importante? Sim, e é uma prioridade, porque as fake news e a polarização que o país vive assim, é um problema sério que pode comprometer a nossa democracia. Agora, o combate a ela também tem que ser feito dentro do marco legal, né? Se for fora do marco legal, então a gente está tirando uma ameaça ao Estado de Direito com a violação também do Estado de Direito. Não é esse o caminho para se percorrer. Eu também por ele não guardo nenhuma simpatia, inclusive porque ele já te demonizou ali, né? Mas todo mundo, isso aí também a pessoa fala assim, me demonizou, eu falei, é quase quando, tipo, tomei café de manhã, tal pessoa me xingou, isso já acostumei. Mas ele já foi muito, por exemplo, ele foi o responsável, apesar de ter feito coisas horríveis, como, por exemplo, ele foi responsável por propagandear aquela notícia falsa, daquele boato, ele não é nem notícia falsa, é distorção mesmo, né? Contra a jornalista Constança Rezende, né? Que depois levou até o próprio Bolsonaro tuitar e bombar, e ela ser atacada, ser atingida, ser assediada, ser ameaçada, né? Por conta de uma distorção, de uma informação que ela não estava fazendo nenhuma guerrilha contra os filhos do presidente. O site chegou a usar uma aspas falsa, né? Exatamente. Então, apesar do cuidado que o Alan dos Santos já demonstrou não ter necessariamente com a verdade ou com a realidade dos fatos, mesmo pessoas que fazem isso, elas não podem ser vítimas de arbitrariedades por parte do Estado brasileiro. O cidadão comum ele pode errar, e para isso existem meios legais para quem se sentiu ofendido de mover uma ação contra esse cidadão comum. Agora, o Estado brasileiro não pode fazer isso. O Estado brasileiro, a sociedade civil, a sociedade, as empresas, elas podem fazer tudo exceto o que é proibido. O Estado, ele pode fazer apenas aquilo que é deliberadamente permitido pela lei. E não é permitido um processo com as características desse processo das fake news. Esse processo das fake news do Supremo ele é extremamente complicado, ele nasceu complicado. É claro, ele nasceu tinha um objeto bem especificado. Ele nasceu também, porque, claro, os ministros do Supremo tinham sido vítimas de campanhas de difamação horrendas e bizarras, muitos deles, né? E tinham razão de ficar bravos, só que ao invés de fazer o caminho natural, que seria o quê? Entrar com uma ação, pedir para o Ministério Público Federal investigar, ou entrar com uma ação individual na justiça contra cada um dessas pessoas, o que foi feito, na verdade, foi um processo meio tipo sem pé nem cabeça, sem um objeto direito, em que o Supremo investiga, o Supremo analisa, o Supremo pune, sabe, não faz sentido. Isso é a tarefa do Ministério Público Federal, não do Supremo.
E, na minha opinião, eu acho que esse processo, essa questão dessa investigação das fake news é equivocada de uma maneira geral. Claro que tem que ser combatido, só que é aquela velha coisa que a gente fala desde o começo. É muito melhor um Estado um país em que fake news se propaguem do que um Estado em que o poder público decida o que é verdade e o que é mentira. Pois é. Bom, próximo tema, Sakamoto. Sérgio Moro voltou aí às manchetes, deu entrevistas, saiu do seu silêncio, deu as entrevistas dele ali. E tá todo mundo vendo nele um potencial adversário para o Bolsonaro. Você votaria nele? Vamos lá, vamos discutir eleitoralmente Sérgio Moro. Depende contra quem, né? Não, contra... Você votaria nele? Eu acho, teria que ver a candidatura em cima. Se tivesse ele contra Bolsonaro, eu acharia bastante interessante, porque eu acho que o Sérgio Moro, eu tenho muitas críticas a ele, especialmente, tanto no período aí do governo, acho que em alguns pontos ele cedeu que não deveria ter cedido. Eu acho que a Vaza Jato revela também algumas coisas em que, em alguns momentos, ele pisou fora da linha, embora não tenha sido nada tão, oh meu Deus, fabricou provas, não teve nada disso. Mas em alguns momentos ele se colocou próximo ali do Ministério Público de uma forma indevida e grave, que, portanto, merece crítica sim ali. Agora, eu também reconheço nele alguém que tem um conhecimento técnico e que teve a coragem de levar adiante uma verdadeira cruzada contra a corrupção e que teve coragem de, frente às evidências, condenar pessoas muito poderosas, né? E que traz esse conhecimento, tenta pelo menos trazer esse conhecimento para a gestão pública. Eu acho que a própria natureza do governo Bolsonaro limitou muito as coisas que o Moro poderia fazer, embora tenha algum trabalho sendo feito também. E por isso eu vejo nele, e também sei que as ideias dele, pelo pouco que a gente conhece, ou que ele já falou no passado, sei que não é nenhum maluco de extrema direita, nem nada disso. Tem ideias até bastante, na minha visão, na direção correta. Então eu veria com bons olhos se o Sérgio Moro surgisse como uma alternativa. Mas não sei se vai surgir, também tem que ver como é que está a corrida ali, como é que estão se posicionando. Se o Moro se juntar às piores pessoas do mundo, uma candidatura não é só uma pessoa, né? É um grupo, é uma equipe, tudo, tem que ver quem seria a equipe. Mas a princípio, a figura do Moro me parece que representa coisas boas para o Brasil e que poderia trazer e pode trazer coisas boas para o Brasil também. Como assim se juntar às piores pessoas? Numa candidatura. Ele tá agora. Você está dizendo numa candidatura dele contra o Bolsonaro, portanto, quem estaria junto dele? Então, mas é que tá. Não dá pra você apagar o que tá acontecendo. Tipo, ponto. Você considera a Lava Jato ruim? Eu acho que a Lava Jato prestou serviços importantes pro país, já falei aqui várias vezes. Ponto. Isso aí já não estamos no negócio. Você é de esquerda. Tipo, as pessoas de esquerda pensam diferente também. Desculpe, lide com isso. Agora, tem uma questão, claro, que assim, primeiro que ele fez no sentido, e acho que é uma palavra que você usou que é extremamente importante, que é cruzado. Ele realmente acha que é um cruzado. Com todas a carga negativa do que isso significa na história. Contra a corrupção, pô. Não, mas é que contra a corrupção, não é contra o Islã. Mas não importa. A ideia da cruzada de que tudo pode ser feito pelo objetivo, numa democracia... Eu não vejo com esse sentido. Não tô falando que você vê, mas a palavra cruzada é. A palavra cruzada... Precisamos libertar Jerusalém, independentemente do que aconteça, do que seja feito. O que acontece é que... Não traz essa carga de inescrupulosidade, assim, As cruzadas foram inescrupulosas. Tudo bem, mas uma coisa é uma discussão histórica, e foram, de fato, com toda a guerra. Joel. Isso, mas é o que ela representa, né? É que nem se alguém usa nazismo. Nazismo. Nazismo prega, sei lá, morte de minorias. A cruzada foi terrível. Eu não vou discutir cruzadas com você, mesmo porque não tinha lado bonzinho e lado mal. Não tinha lado bonzinho e lado mal nas cruzadas também. O importante é uma luta visando um valor. Era uma defendendo um valor importante. Não é importante uma cruzada contra a corrupção? Uma cruzada contra a corrupção, pô. Você está sugerindo que vale a pena passar por cima da democracia, das leis? Não, porque é o seguinte, você acabou de falar, não tem lugar bonzinho e malvado. Não, a cruzada original. Velho, você está usando a palavra, tipo... As palavras mudam, Sakamoto. Não, peraí, alguém pega o matéria vem de madeira. Alguém pega o Ruais, por favor. As palavras mudam. Pega lá, cara, tanto é que eu achei... Cruzada não é vale tudo. É uma campanha coletiva. Não. Se você tivesse... Visando um valor. Essa é uma cruzada. O teu inconsciente te traiu, porque se você tivesse falado... Vai te catar, se você tivesse falado... Não, pera, tá bom. Tá bom. Ótimo. Se ele fala assim, ele tá empreendendo uma campanha contra a corrupção. Um mutirão coletivo. Um mutirão coletivo contra a corrupção. Tá melhor agora? Gostou agora? Um mutirão. Eu tô... Uma ocupação. Eu vou dar uma de corrupção. Christian Dunker aqui. Eu vou falar assim, fale-me mais sobre a cruzada, né? Tipo, vamos... Porque é o seguinte, velho, eu achei bom porque é o seguinte, acho que foi inclusive o general Heleno que chamou o
Foi o general Heleno que chamou o Moro de Batman? Não lembro. Foi alguém que Muita chamou gente o Moro chama de Batman, que é muito legal, que é aquela coisa do cruzado encapuzado, sabe? Aquela coisa de que Deus faz exatamente que faz tudo o que for necessário, inclusive passar por cima dos outros. Não é O grande problema é exatamente esse. Que Sérgio Moro é uma pessoa mais inteligente que Jair Bolsonaro, ninguém discute. Pelo menos do ponto de vista da inteligência técnica. O Bolsonaro é uma pessoa inteligente do ponto de vista do sentido do feeling político. Ele tem um feeling político. Agora, o Moro é ético. Não é. O Moro não é. Velho, desculpa, eu vou fazer o seguinte, olha, eu Cometeu acho... deslizes, mas é ético. Velho, mas os deslizes é que tornam ele menos ético. Não é um perfeito, não é um santo, não existem santos, assim, cometeu erros e esses erros têm que vir. Fernandinho Beiramar cometeu erros, então. Tá bom, então não tem diferença entre alguém que é um juiz e que tentou lutar contra a corrupção e alguém que mata pessoas e vende drogas. Se esse relativismo total é relativismo total, eu tô fazendo essa ninguém é hipérbole santo, porque mas óbvio que tem diferenças importantes. É que assim, você pode falar que ele é competente. Você pode falar que ele conseguiu atingir os seus objetivos. Isso eu não vou negar. A grande questão é que é o seguinte, o problema de uma democracia, que é a grande qualidade da democracia, na minha opinião, é que o caminho importa. Sim, eu estou falando claro. Deve-se combater a corrupção no PT, no PSDB, no PSL, no MDB, no PR, no PP, deve combater no Novo, no PSOL. E o Moro tem esse know-how. E o Moro alguém presta lavagem de dinheiro, deve-se combater, finanças, ele sabe, ele entende disso. O grande problema é que quando a gente utiliza qualquer instrumento e acaba escorregando na lei passando por cima e divulgando áudio por exemplo, de interceptações que foram obtidas de forma fora da legislação. Lá foi um ponto... Cara, mas não é só isso, são vários pontos. Uma coisa que estava em andamento, né? Era um crime em andamento, uma obstrução de justiça. Mas então você sabe o que você faz? Você age, você não divulga pura e simplesmente. Divulgou. Então assim, todo mundo, o próprio Teori Zavascki considerou aquela divulgação que era uma pessoa ética, que faleceu antes da hora, infelizmente. Ele considerou aquilo um absurdo. Outras pessoas do Supremo, que inclusive apoiam a posição do Moro, acham aquilo um absurdo. E não foi só aquilo. Tem controvérsia. Articular com procuradores. Eu também acho que a força-tarefa da Lava Jato dos procuradores também desempenharam um papel importante para o país. Mas não dá para ficar combinando o jogo pelo celular, pelo Telegram. O ponto é o seguinte, a grande coisa é o seguinte, o então juiz Sérgio Moro, ele cometeu uma série de infrações, né, e deveria inclusive ter sido mais punido por isso. Não foi, virou ministro da Justiça. Como ministro da Justiça, a gente achou que ele ia ser o quê? Ele ia ser, por isso que o pessoal chamou de superministro, acharam que ele ia, junto com outros ministros, ser uma espécie de freio às loucuras do governo. Ele, Guedes, Heleno, e esse triângulo ia ser um freio. O que aconteceu na prática? Não foram freio, pelo contrário, os três começam a repetir groselha e bobagem do bolsonarismo para se manter nas graças do chefe. O Mourão, o Heleno, fica falando bobagem sobre o AI-5 junto com o Guedes também AI-5, o Heleno fala de bobagem de desmatamento, o Moro fica fazendo coisas tipo, sabe, tentando ser advogado de defesa da família Bolsonaro, no caso Marielle. Gente, não é a função do juiz. Vamos distinguir algumas coisas. Eu concordo plenamente. Juiz. Enquanto a sua crítica ao Moro, ministro, concordo, ele tinha um papel de freio ali que ele não exerceu, pelo contrário, ele engoliu muito sapo, ele foi passado por cima diversas vezes. A questão da liberação do porte de armas, até que eu sei que o Moro é contra, mas nem consultaram o Moro a respeito. Não veio a público falar. Deveria. No Roda Viva... Pera, só um pequeno parênteses importante. No Roda Viva ele chega e fala o seguinte no Roda Viva. Alguém fala, ministro, mas aconteceu tal coisa. O que o senhor falou? Eu fiz minha crítica para o presidente. Exato. Tá, mas ele se deixa passar por cima. Ele se deixa passar por cima. O Guedes já eu vejo de outra maneira, mas ele não é o foco aqui, mas ele muitas vezes assim, ou contraria publicamente certas coisas da pasta dele, da questão econômica. O Heleno e o Moro, infelizmente, não. Eles se deixaram, assim, totalmente passar por cima. Essa é uma crítica real ao Moro também. Eu acho que o governo está fazendo mal para o Sérgio Moro. Eu acho que ele está saindo menor do governo do que ele entrou. Agora, quanto à carreira pregressa dele, peraí, vamos distinguir. Cometeu deslize? Sim. Pisou fora da linha? Sim, como foi revelado diversas vezes. Não é um vale tudo para combater a corrupção. Não inventou prova. Não. Aí é outra discussão. Você não tem nenhuma evidência. Para acusar disso tem que ter alguma coisa séria. Tem que ter alguma coisa séria. Não inventou prova. Não. O máximo que ele fez foi, olha, dá esse toque aí para a imprensa. Errado, perfeito, errado.
Agora é muito diferente uma infração dessas, da perfeita equidistância entre juiz, Ministério Público e advogado de defesa. Ele foi um pouco mais para um lado. Agora isso é totalmente diferente dele estar ali cometendo crimes mais sérios de corrupção mesmo para favorecer um lado, para pegar alguém que ele não gosta. E muitos desses casos que ele estava até conversando com o Ministério Público, ele não decidiu de acordo com o que o Ministério Público queria, ele absolveu diversas situações. Então, quer dizer, não é que ele estava tramando junto ao Ministério Público e condenando a rodo e cometendo coisas ainda mais graves em cima. Ele teve alguma aproximação indevida, sim, que foi revelada, não é possível minimizar isso, mas isso não vale tudo. Nunca apareceu um vale tudo nesse sentido de que... As gravações do Telegram são vale tudo. Não é vale tudo aquilo, é o que eu estou falando. Ele estava mais próximo, ele diz, olha, solta isso... Você não pode falar isso. Eu sei que não pode, mas nem toda quebra de regra é a mesma coisa. Não é você forjar evidências contra alguém. Não é você... Em muitas dessas conversas do Telegram, eles estão discutindo casos no qual o Moro absolveu. Então não é que o Moro estava tramando, vamos condenar esse filho da mãe. Não. Se você muitos tivesse casos sido absolveu, vítima de um processo. É tudo e bem, aí eu não estou defendendo, eu estou dizendo que não foi um vale tudo. Não, o que aconteceu? A existência de alguma coisa fora da regra não significa que, portanto, ele fez um vale tudo. Não fez. Sabe o que o Brasil precisa? O Brasil precisa do seguinte, o Brasil não precisa de... O grande ponto é que é o seguinte, a gente fica... Sabe, o Brasil, a gente está girando em círculos. A gente está girando em círculo dos mesmos personagens, das mesmas pessoas sempre. A gente está girando em círculo de ir falando e defendendo pessoas. Não, mas não foi tão grave, tipo, na esquerda. Não, mas não foi tão grave na direita. Sabe o que a gente precisa? Não é isso. Peraí. Uma coisa é o santo. O que a gente precisa, na verdade, é de que apareça alguém, alguma figura que pode não ser santo, essa não é a discussão, mas que não passe por cima das regras para poder fazer o jogo. Não é alguma. O Moro não é alguma. O Moro, tipo, você vai falar, desculpa, todo mundo que está no jogo político que absolveu muita gente. Não é assim, fez o jogo. Gente, mas não é isso. Ele fez o jogo. Não é porque ele absorveu um ou dois que ele vai estar, tipo, no final das contas, ele não vai ter feito o jogo. Foi uma ação equivocada, mas diga-se comum. Muito procurador e promotor vem dizer, olha, esse tipo de conversa aqui é muito comum. Isso não torna certa. O auxílio moradia era comum. Ele recebia... Não houve fraude. Não houve uma mudança material nas evidências de jogo ali. Herói não recebe auxílio moradia para começo de conversa. Mas ninguém está falando de herói, cara. Tá falando sim, mas o que está acontecendo é o seguinte, no final das contas, cruzados, heróis, tudo isso é o que a gente tem no cenário político e o que a gente não deveria. Eu até gostaria que o pessoal de casa, depois está ouvindo, entrem para a política. Quem, verdadeiramente não aceitaria passar por cima de regras, de leis, seja como juiz, seja como ministro, seja como polícia, seja como presidente, entre na política. O que a gente está precisando, na verdade, é de uma grande renovação. Só que essa renovação que está sendo colocada são com os mesmos personagens de sempre. Inclusive, cruzados, líderes populares, tudo. Gente, o que a gente está precisando agora... Não tem ilusão. Não é questão de ilusão. Sem esforços concentrados, visando uma causa, um ideal, não tem mudança. A gente não é uma questão de, eu nunca... Você, a pessoa, é o seguinte... Quem que fez? Quem que realmente mudou? Você reconhece o mérito da Lava Jato. Então você não pode adotar esse uma discurso. Coisa é reconhecer o mérito, a outra coisa é falar que uma pessoa que passa por cima das regras pode ser presidente da República. Teve um mérito enorme agora, cometeu deslizes aqui e ali, vamos corrigir isso. Perfeito. Agora teve um mérito enorme. Cometeu deslizes. Isso não pode ser. Velho, se você... A discussão... Assim como, a discussão... Um milhão de políticos. Então, mas exatamente, eu não aceito, que políticos cometam deslizes. Sabe, eu não aceito que políticos cometam deslizes. Não, paciência. O ser humano... Você está querendo o santo. Eu posso cometer um deslize. Eu estou falando de diabetes, eu sou diabético, eu posso comer uma torta de maçã e ser um deslize. Agora, você divulgar uma coisa passando por cima da lei, você divulgar delação, aquela história do Palocci um pouco antes o negócio do Palocci um pouco antes para ajudar a influenciar a eleição, isso é errado. E o que eu estou falando, pelo amor de Deus, não acho que é só uma crítica à direita, é à esquerda também. Sabe, eu também não aceito deslizes de esquerda e direita, não aceito deslize. Eu estou falando por mim. Por isso que eu prefiro alguém que esteja acima disso. Por quê? O que acontece? Olha o que acontece, com todo respeito. Se o juiz Sérgio Moro tivesse vindo depois do Ministério da Justiça e no Ministério da Justiça tivesse deixado bem claro que ele não coaduna com esse tipo de coisa,
Eu ia falar assim, tá bom, Moro da minha língua, ele provou que aquilo era realmente uma coisa pontual. Agora o que acontece? Colega de ministério, ele senta na reunião ministerial com o Marcelo Álvaro Antônio, que promover um laranjal dentro em Minas Gerais. Ele passou pano no Onyx Lorenzoni dizendo que ele tinha se arrependido e isso é muito importante. O cara cometeu Caixa 2. O Sérgio Moro falou que Caixa 2 é pior do que corrupção. Mas o próprio Moro já reviu um pouco isso hoje em dia. Tá, mas tudo bem, mas ele continua sentado naquele... Sim, ou seja, o ponto é o seguinte, você teria razão se você falar, Sakamoto, ele fez isso, mas olha como ele tá fazendo com o ministro. Tá implacável, tá brigando, compra briga com o chefe, fala assim, olha, é inaceitável que tem alguém aqui assim. O que aconteceu? Ele está agindo como poodle do Bolsonaro. Sabe o que faltou nele um pouco? Sabe o que faltou nele? Não ser poodle do Bolsonaro. Um espírito de cruzado. Faltou um pouco isso. Falar, olha, estou aqui no governo Bolsonaro. Faltou esse espírito de, olha, vamos lutar contra a corrupção e acusar, inclusive, dentro do governo quando tiver. Faltou um espírito de se dispor a lutar mais por uma causa e não apenas se retrair e ficar quietinho ali. Não é cruzado. Cruzado é quem passa por cima. O espírito da é um espírito da República. É o cara que chega lá, é o funcionário público que chega lá e fala assim, olha, eu não aceito. Desculpa, isso aqui é inaceitável. Precisava ter um pouco mais disso. Concordo. Então faltou uma pessoa que não passe pano. Eu espero agora, que a saindo gente do governo, quem sabe ele recupere isso. Ah, velho, olha, ele teve duas chances já. A terceira é aquela coisa. Primeiro é o erro, tipo, você me enganou, falha minha. Não, eu deixei. Peraí. Segundo erro, você me enganou, agora, tipo, é o contrário, falha sua e depois falha minha. Eu acho que é o seguinte... Sabe quem ele me lembra? Motivo... Batman. A Marina. A Marina é alguém de que em algumas eleições já a gente espera, ela é totalmente ética, mas em algumas eleições já a gente espera dela um posicionamento forte. Você está comparando o Moro à Marina? Nesse sentido, sim, claro. Não. Agora do Moro também espero. Cadê o Moro se colocando ali? Se colocando assim, com força. Você jura? Peraí, você está comparando o Moro nesse a Marina sentido, Silva? Claro. Isso não é demérito para nenhum dos dois. Não, mas eu acho que a Marina é uma pessoa... Eu acho que a Marina não é uma cruzada. Tipo... Ela, em alguns sentidos, sim, claro. Ela tem uma crença ética de trazer uma ética regras. E da sustentabilidade. Qual é a regra que ela passou por cima? Não passou por cima de regras, Sakamoto, porque ser um cruzado, você está atribuindo esse sentido a mim, mas não tem esse sentido. Você que usou a palavra, não fui eu. Isso, mas não tem esse sentido. Ela é alguém, uma lutadora, uma guerreira em favor de certas coisas. Um guerreiro, então o Moro é um guerreiro. Eu sou crítico a coisa que ela fez. Então, não é cruzada contra a corrupção, é guerra contra a corrupção. E o Moro faltou ter um espírito mais guerreiro aí dentro do governo. Estamos de acordo? Eu não vou entrar guerra contra a corrupção. Eu não vou entrar no mérito da guerra contra a corrupção. Você quer uma guerra contra a corrupção? Você é a favor da guerra contra a corrupção? Você quer a guerra contra a corrupção? Eu quero que o Brasil não seja corrupto. Eu não quero uma guerra contra a corrupção. Eu quero que as leis sejam efetivadas. Por quê? Porque numa guerra morrem inocentes. Uma guerra morre inocentes. Eu quero que a corrupção seja combatida e deixe de existir. Eu não quero guerra à corrupção da mesma forma que eu não quero guerra às drogas. Por quê? Porque numa guerra morrem culpados e inocentes. Esse é o grande problema. Então também é ruim ser guerreiro, né? Então ser guerreiro também não é tão legal assim. Por que você está querendo usar sempre tipo, uma analogia com um combate bélico? Porque a situação no qual a coragem se faz presente. Você precisa dessas analogias, dessas metáforas. Você não é assim. A coragem se faz presente. Você não é assim. Como assim? Você não é assim. Você não usaria essa analogia do dia a dia. Você está tentando sair da questão do... Eu uso essa analogia no dia a dia. Eu uso essa analogia no cruzado. A coragem se faz presente. Então, um espírito de cruzado, naquilo que o cruzado deveria representar, que é alguém lutando por valores corretos e bons. Matando em nome de Deus. Isso é a prática, você está me dizendo a distância entre a realidade prática e o ideal. Eu estou me referindo ao ideal da coisa. Olha, só para finalizar, que a nossa tempo acho que acabou, mas é o seguinte... uma guerra, uma cruzada contra a corrupção, o Brasil precisa e o Moro deu passos em falso. Mas ainda talvez seja uma esperança nesse sentido. Eu acho que é o seguinte, só para finalizar, que o nosso tempo acabou, eu acho que é o seguinte, o Brasil não precisa de cruzadas, o Brasil precisa de guerreiros, o Brasil precisa de políticos que sigam as regras à esquerda e à direita. Isso significaria seguir as regras desde políticos que combatam a corrupção, como políticos que combatam também a desigualdade social, que é um problema tão grave quanto, porque faz com que as pessoas dentro do Estado sejam vistas de forma diferente. O que acontece é que, infelizmente, as pessoas estão tão fincadas nas suas guerras particulares, achando-se acima do bem e do mal, à esquerda e à direita, que no final das contas, essas batalhas acabam muitas vezes sendo manchadas e depois podendo ser revisadas porque eles torceram regras. Eu espero que, independentemente de quem sejam os candidatos para 2022, né, que a gente possa ter uma renovação.
Também, renovação com certeza. Nomes O Brasil diferentes. precisa de pessoas éticas, pessoas que sigam as regras e pessoas que tenham coragem de entrar na guerra pelos valores importantes. É isso aí, pessoal. Ficamos aí por hoje com o Sem Treta. Até a próxima semana. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até a próxima semana. Fico aqui com o meu colega cruzado, Joel Pinheiro da Fonseca. Assistam o My News.